Bom dia, amados. Eu sei que para muitos já está bem à frente o bom dia, mas bom dia. Eu quero. Deus tem falado muito comigo nessas últimas semanas sobre fé. Então eu quero estar lendo com vocês um texto em Hebreus 11, no versículo 1, onde Paulo define fé e diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E o que Deus tem colocado no meu coração sobre fé é que a fé não é algo assim, não é algo só imaginário, porque aqui diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Ou seja, a fé tem que ser algo que tem que ser provada. E quando eu digo provada, isso tem que ser, não é provar, eu não sei por que o provada soa tão estranho no meu ouvido, mas talvez que você tem que provar que ela existe. Que não é algo que você só fala que tem. Como um exemplo que eu achei interessante que Deus colocou na minha mente, é que vamos pensar num casamento, numa família. Quando eu digo que eu sou pai do Leonardo, é esperado algo de mim. Eu sou pai do Leonardo, então é esperado que eu ame o meu filho, que eu eduque o meu filho, que eu provenha para o meu filho, que ele tenha saúde, que ele tenha comida em casa, que ele tenha todas essas coisas. Isso é esperado de mim. E o que prova que ele tem essas coisas é a maneira que ele se comporta, se ele é um menino bem educado. Então, é algo esperado de mim e é algo que gera algum tipo de prova que isso existe. Quando nós dizemos, eu tenho fé em Deus, isso já é esperado algo de mim. Se eu falo que eu tenho fé em Deus, é esperado de mim que eu tenho uma vida de certa forma, porque se eu tenho fé em Deus, eu tenho que acreditar ou crer que Deus vai prover as coisas para mim. Eu tenho que crer o que a palavra diz sobre ele. Então, a minha vida tem que provar que eu tenho fé em Deus. Não é só dizer, eu tenho fé nisso. Eu tenho fé que Deus vai me curar. Então, a minha vida tem que provar isso. E é por isso que a Bíblia, que Deus fala, fazei prova de mim. Porque às vezes a gente tem a ideia, tipo assim, eu tenho fé em Deus. E Deus tem que provar para mim que a palavra dele é verdadeira, porque às vezes passa na nossa mente que eu não... E se eu tô fazendo tudo isso em vão? E se lá na frente eu descobrir que nada disso que a Bíblia fala não é verdade, ou que a Bíblia não é a palavra de Deus mesmo? Então a Bíblia, o papel da Bíblia não é provar pra gente que ela é verdadeira. O papel da Bíblia não é provar pra gente que Deus existe. A nossa fé prova isso pra gente. Ou seja, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que a Bíblia é a voz de Deus, é Deus falando comigo. Então eu tenho fé nisso e eu tenho que fazer prova disso. E a prova disso é fazer prova de Deus. Então, irmãos, eu quero deixar com vocês assim uma palavra que Deus quer que a gente faça prova dele. Eu, por momentos da minha vida, eu fiz prova de Deus em coisas muito difíceis. Quando eu tive um derrame que eu entrei para fazer uma cirurgia de coração, eu antes de entrar na sala de cirurgia, eu orei a Deus, eu falei, Deus, se realmente você está aqui comigo em tudo isso que está acontecendo, que o Senhor faça algo que eu realmente consiga ver que é a tua mão que está ali. E eu fui curado de um problema do coração, eu fui curado de um tumor no coração,
de forma milagrosa. Não precisei cortar o peito, não precisei fazer cirurgia. Então Deus quer isso, Deus quer que a gente faça. Deus, eu quero provar que o Senhor está aqui, eu vou fazer prova de Ti. Deus, se realmente o Senhor está comigo nisso aqui, que possa acontecer algo assim, que eu consiga ver a Tua mão poderosa. Em um momento da minha vida, às vezes, dentro da igreja, num culto assim especial, eu estava sentindo um negócio muito forte, sentindo a presença de Deus ali, sentindo vontade de chorar, sentindo vontade de falar em línguas estranhas, isso. E eu coloquei diante de Deus, Deus, se realmente isso é você, porque que o Senhor possa falar comigo diretamente. E todas as vezes que eu coloquei isso diante de Deus, Deus falou comigo diretamente, veio através de irmãos, um irmão veio falar comigo, ó, Deus está mandando falar isso e isso com você. Às vezes em uma igreja com centenas de pessoas, aí vinha uma pessoa diretamente falar comigo. A última experiência que eu tive com isso, eu estava num culto aqui na igreja nossa. Eu falei, Deus, se realmente o Senhor está falando isso comigo, que o Senhor possa vir falar comigo diretamente. Aí o pastor desceu lá do púlpito, pegou na minha mão e falou, vem comigo. Me levou lá na frente, orou por mim e Deus falou através da vida dele do que ele estava me livrando. Ou seja, eu fiz prova de Deus, eu pedi para Deus provar ali algo para mim e ele realmente provou. Então, irmãos, fazei prova de Deus, isso é nossa fé. Talvez nós somos como Tomé, que precisava colocar o dedo lá na ferida de Deus para acreditar que era Jesus mesmo que está ali. Então, a nossa fé, ela também tem que gerar provas. E Deus, se Ele diz algo para você ter fé nele, Ele quer gerar provas a você, isso vai aumentar a sua fé. Então não precisa você achar só que você tem que acreditar, não. Eu tenho que ter uma fé gigantesca para acreditar, mas para mim é difícil. Não, Deus quer que você fale assim, não, tenha fé em mim, mas fazei prova de mim. Vem e pede para eu fazer prova. Fala assim, Deus, prova para mim que você está nisso aqui comigo. Não é tentar a Deus, irmãos, é fazer prova. Deus quer se mostrar real para cada um de nós. E Ele vai se mostrar, porque a palavra diz que Ele quer fazer isso. Fazei prova de mim, então deixa Deus se mostrar real a cada um de vocês. Deixa a fé de vocês aumentar, ser cultivada dessa forma. Porque a nossa fé ela tem que ser cultivada a cada dia. E Deus quer cada vez mais aumentar essa fé nele, para Ele entender que a gente pode andar realmente de acordo com a palavra dEle, que Ele vai se manifestar realmente a cada um de nós, que Ele vai se provar real. Então, irmãos, Deus abençoe o dia de vocês, Deus abençoe o final de semana. Se eu não ver alguns de vocês, que Deus abençoe o ano novo de vocês. E entre esse ano novo com o pé direito, entre esse final de semana com o pé direito, fala assim, Deus, se manifeste realmente na minha vida, vem fazer prova. Em nome de Jesus, amém, queridos? Fiquem com Deus, vem na paz.